Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Pela Bíblia, Deus fala. Não se esqueça disso. É através da palavra de Deus que conhecemos a revelação divina. Jesus veio e ele venceu no deserto. Você e eu estamos no deserto desta vida e todos os dias nós somos bombardeados. As cidades, as vilas, os corações são bombardeados pelos ataques do inimigo. Te prepara, amigo, amiga, irmão, irmã, porque o inimigo quer te atingir. E se você tiver a palavra de Deus, você pode dizer: está escrito. Deus fala. Há poder. Então, envolvido pelo poder da palavra, nós resistimos aos ataques do inimigo. Hoje, na nossa série Cristo e seu Ministério, nós chegamos a um momento onde Cristo, após ter passado pela experiência do deserto, após ele ter vencido o inimigo, e olha que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus é o exemplo de conquista e de vitória para cada um de nós, para resistirmos ao poder do mal, para resistirmos aos ataques do inimigo. E o terceiro hoje, os companheiros no ministério, seguidores fiéis. Jesus quer chamar você e eu para sermos os seus seguidores fiéis, para vivermos conforme a sua vontade, para sermos seus discípulos, autênticos discípulos. São Mateus, capítulo 4. Você sabe que a nossa jornada de Cristo e seu ministério, ela tem como base o livro de São Mateus. No capítulo 4 e o versículo 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu homens. E ele agora então, o texto segue e diz que ele chama dois irmãos. Segue então e diz no verso 19: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus quer tornar você seu instrumento poderoso para ser pescadores de homens em cidades, em vilas. Todos os dias nós estamos diante de pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam conhecer a Cristo, saber da verdade da palavra de Deus para esses últimos dias. Então, Jesus vem agora para formar o seu exército, para formar o seu grupo. E ele chama homens numa diversidade de falhas incrível. Homens falhos, pecadores, limitados, como você, como eu. Homens e mulheres, crianças, jovens e adultos. No capítulo 10, segue a respeito, 10 São Mateus, a respeito do chamado de Cristo. Capítulo 10 e o versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, ele chamou muitos e agora ele olhou o perfil de cada um para selecionar um grupo especial que estaria junto com ele todos os dias. 12 discípulos. E Jesus agora diz para eles que dá autoridade sobre espíritos para expelir demônios, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E segue agora então o nome dos 12. No versículo 16 do capítulo 10 diz assim: Jesus chega para eles agora e diz: olha, o ministério não é fácil. Olha, o chamado é desafiador. E ele diz então assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Nós vivemos hoje diante de uma sociedade, de um mundo onde as pessoas estão muito longe de Deus. E o texto bíblico diz: sede, portanto, prudentes e simples. Verso 17: acautelai-vos. Verso 18: por minha causa sereis levados à presença de governador. Vocês vão passar dificuldades, provações. Versículo 20 diz: visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem vos fala.
Como Jesus, no início do seu ministério, ele deu o passo na direção do Espírito Santo para ser batizado pelo poder do alto, para seguir a sua missão em cada cidade, em cada vila, em cada coração, para alcançar essas pessoas para serem salvas para o reino de Deus. Ele diz agora que eles terão o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai conduzir a vida de cada um dos seus discípulos. Só que estes, no verso 22, sereis odiados. Porém, o que perseverar até o fim será salvo. A mensagem de hoje para você e para mim é o chamado de Deus, o chamado de Cristo para a formação do seu exército. E ali não importava as qualidades, os defeitos dos homens e das mulheres. O chamado é para todos. E Jesus está fazendo um chamado para você hoje ser um seu seguidor primeiro, e para se tornar um discípulo seu, para se tornar um instrumento seu. E Jesus trabalhou durante 3 anos e meio a formação do caráter daqueles homens e daquelas mulheres, a restauração da imagem divina naquelas vidas. Nesses últimos dias, Deus quer preparar um exército. Deus quer formar um grupo especial. Esse grupo é chamado o remanescente fiel. O convite para você hoje é fazer parte do reino de Deus, é fazer parte do exército de Cristo, para ser um seguidor fiel, para ser um evangelista, para ser um pregador, para ser aquele que vai às cidades, vilas e corações para pregar o evangelho. Jesus trabalhou de tal maneira que aqueles homens, quando agora cheios do Espírito Santo, eles saíram para proclamar o Evangelho. Em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Cristão é aquele que parece com Cristo. Cristão é aquele que é uma extensão de Cristo. Cristão é aquele que reflete o caráter de Cristo. Pelo poder do Espírito, você e eu podemos viver esta experiência, refletindo diante do mundo como uma luz. Vós sois a luz do mundo, Jesus disse para os discípulos. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Vocês vão dar sabor à vida das pessoas. Vocês vão iluminar a vida das pessoas. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nos dispomos a ser os seus fiéis seguidores, os seus discípulos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.